Entendi. Serginho, não sei, não falou nada, só pediu o teu cartão para me depositar. Não falou nada. Declaro aberta a 9ª sessão ordinária do primeiro período de reuniões ordinárias do terceiro exercício do mandato da 16ª legislatura. Convido agora o assessor parlamentar Fernando Polinarski para fazer a leitura da Bíblia. Boa tarde a todos. Faremos leitura do livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 17 e 18. Diz assim: Inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios, e aplica o teu coração à minha ciência. Porque é coisa suave, e se guardares no teu coração, e se aplicares todos aos teus lábios, porque a tua confiança deve estar no Senhor. Amém? Antes da pedir para que o primeiro secretário, o vereador Vinícius, faça a leitura do expediente, só uma informação a respeito da nossa transmissão de hoje, para os próprios vereadores. A nossa sessão ela vai ser traduzida simultaneamente para a língua brasileira de sinais, através dos intérpretes, dos tradutores e intérpretes Bruna Garcia e Vinícius Dea. Então, na medida do possível, até para facilitar o trabalho, se os vereadores, na hora dos seus pronunciamentos e posicionamentos, puderem falar um pouco mais pausadamente, seria interessante. E, nesse momento, eu peço para o primeiro secretário, então, fazer a leitura do expediente. Ofício do Hospital Angelina Caron, Campina Grande do Sul, 11 de abril de 2019. A Câmara Municipal de Campina Grande do Sul, ao excelentíssimo senhor presidente Eugênio José Zanona. A Sociedade Hospitalar Angelina Caron, entidade de direito privado, sem fins lucrativos, estabelecida nesta cidade, na rodovia do Caqui, Araçatuba, bairro Araçatuba, representado pelo diretor-presidente senhor Jorge Itsu Fukushima, abaixo assinado, vem em cumprimento e determinação dada
pela Lei Municipal 40/2008, artigo 1º, apresentar as demonstrações contábeis, devidamente auditadas por auditores independentes e republicadas na imprensa oficial do município na data de 24 de abril de 2018, relativas aos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2018. Atenciosamente, Sociedade Hospitalar Angelina Caron. Aqui também em anexo está uma cópia da edição 793, de 4 a 9 de abril de 2019, recentemente, né? Sobre a matéria aqui da prestação. Leitura dos requerimentos. Requerimento 86/2019, do vereador Lucas Senen, solicitando a viabilidade de projetar e construir um centro esportivo no bairro Jardim Nova Campina, entre os loteamentos Nova Campina, Chácaras Bela Vista e Chácaras Campina Verde, contemplando com praça, parquinho, academia ao ar livre e cancha de esportes. Requerimento 87/2019, do vereador Artêmio Cavalheiro, solicitando melhorias na rua José de Andrade, próximo ao logradouro número 128. Requerimento 88/2019, vereador Artêmio Cavalheiro, solicitando a manutenção e limpeza gerais do CEMEI Itália Vidolin Gueno, no bairro Santa Rita. Requerimento 89/2019, vereador, primeiro secretário, Vinícius Ferreira, solicitando que o Departamento de Trânsito do município realize estudo e tome providências quanto aos escapamentos das motos. Leitura do projeto de lei 25, de 8 de abril de 2019, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos de assistência à saúde ou estabelecimentos prestadores de serviços de saúde da rede municipal ou conveniados, que prestem atendimento à população, de afixar em lugar visível e acessível ao público a lista dos médicos odontológicos, enfermeiros e outros profissionais da saúde e demais colaboradores. Artigo 1º. Ficam os estabelecimentos de assistência à saúde ou estabelecimentos prestadores de serviços de saúde da rede municipal de conveniados que prestem atendimento à população, obrigados a divulgar em local visível e de fácil acesso ao público, especialmente nas entradas principais dos pacientes, a lista dos médicos, odontológicos, enfermeiros, outros profissionais da saúde e demais colaboradores, contendo as seguintes informações. Primeiro, foto com identificação contendo o nome completo, cargo, número do registro profissional, se houver, e matrícula funcional. Segundo, escala completa, contendo os dias e horários de trabalho de cada profissional. Parágrafo único. Para os efeitos dessa lei, considera-se estabelecimento de assistência à saúde ou estabelecimentos prestadores de serviços de saúde as empresas e ou instituições públicas ou privadas que tenham por finalidade a promoção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde do indivíduo ou prevenção da doença, tais como hospitais, clínicas e consultórios de qualquer natureza, ambulatórios, laboratórios, bancos de sangue, de órgãos, de leite, de congêneres, acupuntura, veículos para transporte e pronto atendimento de pacientes e postos de saúde, dentre outros. Artigo 2º. A lista contendo a identificação dos profissionais de que se trata o artigo anterior será atualizada previamente, sempre que houver alterações
e poderá ser divulgada no site oficial do município, em suas redes sociais ou em outros meios de divulgação idôneos. Artigo 3º. No caso dos estabelecimentos de saúde da rede municipal, o não cumprimento desta lei sujeitará os responsáveis a sanções administrativas a serem definidas e regulamentadas pelo chefe do Poder Executivo, mediante ato próprio. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor 30 dias após a sua publicação. Campina Grande do Sul, 22 de abril de 2019, antes de Jesus Cardoso, vereador. Leitura do projeto de lei número 30, de 22 de abril de 2019. Institui no âmbito municipal o programa contra a violência aos educadores e dá outras providências. Artigo 1º. Fica instituída o programa contra a violência aos educadores. Artigo 2º. O programa contra a violência aos educadores tem como objetivos centrais. Primeiro, estimular a reflexão acerca da violência física e moral cometida contra educadores, no exercício de suas atividades acadêmicas e educacionais nas escolas e comunidades. Segundo, conscientizar alunos, a partir do ensino fundamental 1, sobre a conduta a ser atribuída a educadores e servidores das escolas municipais e estaduais ao longo de sua vida estudantil. Terceiro, apregoar aos pais ou responsáveis a reflexão acerca do tema da violência contra educadores. Artigo 3º. As atividades voltadas à reflexão e combate à violência contra os educadores poderão ser organizadas conjuntamente com a Secretaria de Educação, por entidades representativas dos profissionais da educação, conselhos deliberativos da comunidade escolar, entidades representativas de estudantes e deverão ser direcionadas a educadores, alunos, famílias e a comunidade em geral. Artigo 4º. O programa será executado nas escolas municipais durante todo o ano, com ênfase no mês de outubro. Artigo 5º. O programa será divulgado através de cartilhas, folders e palestras, os quais poderão ser patrocinados pela iniciativa privada. Artigo 6º. O Poder Executivo Municipal poderá regulamentar a presente lei no que couber. Artigo 7º. As despesas decorrentes com a execução desta lei ocorrerão por conta de dotação orçamentária própria, suplementada se necessário. Artigo 8º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, Campina Grande do Sul, 22 de abril de 2019, vereador Artêmio Cavalheiro. Passamos agora para a ordem do dia. Começar pela portaria número 54, de 18 de abril de 2019, que altera a composição das comissões permanentes, Justiça e Redação e Ecologia, Bem-Estar Social e Meio Ambiente. Artigo 1º. Fica alterada a composição das comissões permanentes de Justiça e Redação e Ecologia, Bem-Estar Social e Meio Ambiente da Câmara Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, instituídas pela Portaria 31 de 2019, conforme quadro a seguir. Comissão Justiça e Redação. Membros: Vinícius dos Santos Ferreira, presidente; Artêmio Cavalheiro, relator; Felipe Veiga, membro. Ecologia, Bem-Estar Social e Meio Ambiente: Artêmio Cavalheiro, presidente; Vinícius dos Santos Ferreira, relator; Amarildo Alegro Bandeira, membro. Artigo 2º. Essa portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 16 de abril de 2019. Registre-se, publique-se e arquive-se. Campina Grande do Sul, 18 de abril de 2019. Eugênio José Zanona, presidente. Requerimento de informação 82 de 2019, solicitando informação quanto à aquisição do veículo para o uso de castramóvel. O requerimento é de autoria dos vereadores Cleverson Antônio Cordeiro Dalprá e Sérgio Cavagni. Requerimento está em discussão. Senhor presidente,
dinheiro está na conta desde o final do ano passado. Estava essa verba pelo Ministério da Saúde, mas o Departamento de Meio Ambiente que está fazendo os trâmites, sendo que o certo será a Secretaria Municipal de Saúde, já que o dinheiro veio pelo Ministério da Saúde. E até agora, com esse dinheiro em caixa da Prefeitura, em torno de R$125 mil, não tivemos resposta ainda do Poder Executivo, ali, da parte de compras ou do próprio Departamento da Saúde e do Meio Ambiente. Então, através disso, aí, solicitamos o requerimento de informação. Votação. Requerimento de informação número 82/2019, aprovado após única discussão e votação. Requerimento número 83 de 2019, solicitando prorrogação do prazo por igual período para a conclusão dos trabalhos da Comissão Especial para a revisão e atualização do regimento interno e da lei orgânica do município. O requerimento de autoria dos vereadores Anderson Cardoso, Felipe Veiga e Vinícius Ferreira. O requerimento está em discussão. Boa noite a todos que nos assistem pelas redes sociais, né, e o pessoal aí presente. É um requerimento em que nós já estamos aí há um ano, né, com a comissão especial, no qual eu sou o presidente. O Felipe é o vice e o Anderson é o relator, né, de uma comissão especial que criamos aqui nessa casa, obedecendo e seguindo o nosso regimento interno, que autoriza isso, para revisão e atualização do regimento interno dessa casa, que é a nossa lei, e a lei orgânica do município, que é a maior lei do município. Como né, vocês têm visto aí que a gente tem trabalhado toda semana nisso, está sendo um trabalho que a gente achou que ia ser, né, até mais rápido e mais fácil, né? Então, a gente até agradece muito pelo VEPAR, pela parceria, e também ao doutor Michael e a Michele aqui da casa, e a gente está aqui só solicitando um prazo, que estamos aí na parte de apresentar o texto final. Eu acredito que também logo, né, Felipe e Anderson, bem logo a gente já está apresentando algumas atualizações aí que venha para discussão e votação nessa casa, para a gente poder entregar esse trabalho aí. Então, é só um requerimento pedindo para prorrogar um pouco mais o prazo. Por igual ao período, né, que seria de 6 meses, com direito a mais 6 meses, ou de 6 meses a 1 ano. Aí. Só para complementar o que o Vinícius colocou, os trabalhos estão bem adiantados já, né? Acho que essa semana nós finalizamos o texto do regimento interno, inclusive, né? E um certo atraso se dá muito porque a Procuradoria-Geral também tem as suas contribuições, né? E eles estão fazendo isso, algumas coisas que eles já tinham ideia, outras que foram surgindo. Então, existe esse atraso aí, mas com esse prazo, acho que nós conseguimos finalizar os trabalhos. Senhor presidente, ainda em discussão, para complementar também, a gente nota que esse período é importante, porque agora chegaremos ao texto final, com as redações finais do regimento interno e da lei orgânica, e depois com essas redações finais, ela vem ao plenário para audiência pública, que nós estaremos convocando para todos que aqui o quiserem acompanhar as mudanças e também contribuir, né, para outras mudanças, possam estar complementando ideias. Perdemos um pouco mais de tempo, porque vimos principalmente o nosso regimento interno, que foi também a ideia inicial, da onde partiu esse trabalho inicial, com muita divergência de artigos, parágrafos, que davam dualidade de interpretação ou ficava vago o encaminhamento dos trabalhos. Então, a gente acredita que nos próximos, acho que nesse primeiro semestre, a gente consiga vencer, né? Pedimos um prazo um pouco maior, mas a gente acredita
que dentro desse primeiro semestre a gente consiga concluir os trabalhos. Requerimento está em votação. Requerimento número 83 de 2019, aprovado após única discussão e votação. Requerimento número 84 de 2019, solicitando que as reuniões ordinárias realizadas por conselhos municipais e as audiências públicas sejam realizadas fora do período considerado, entre aspas, horário comercial. Esse requerimento é de minha autoria. O requerimento está em discussão. Senhor presidente e demais colegas, eu gostaria, senhor presidente, com todo respeito a esse requerimento, eu que faço parte de conselhos, entendeu? Então, eu gostaria até de questionar em certo ponto, porque horário comercial é o horário que todo mundo está no trabalho, né? E haja visto que todos os voluntários, que são voluntários, os que se propõem a ajudar em conselho e demais órgãos que se reúnem para determinadas definições, eles são voluntários. Nesse sentido, já é difícil de conseguir reuni-los em horário comercial. E se a gente for, assim, por exemplo, convocá-los a um horário que é o caso da nossa sessão, depois do horário comercial, eu acho que fica um pouco mais difícil. Gostaria de seu pronunciamento nesse sentido? Obrigado pela pergunta, Lucas. Quando eu iniciei essa jornada política, assim como outros vereadores aqui da Câmara, que eu vejo que pregam muito a questão da participação popular, que nunca foi, eu vou dizer, bem vista e nem incentivada aqui no nosso município. Muito pelo contrário. Tudo que se pôde fazer às escuras, se fez às escuras. Inclusive excluindo, muitas vezes, uma escolha democrática de conselhos, né? Óbvio que eu posso ser mal interpretado e colocar aqui que isso é só especulação, mas a população que me escuta nesse momento, tenho certeza que, se não vivenciou uma experiência dessa, sabe de alguém que tenha vivenciado, visto que o nosso município é pequeno e todo mundo sabe de um monte de coisa e muita coisa vira fofoca. O que está em discussão para mim, Lucas, não é o fato de você conseguir ou não trazer pessoas para as reuniões, mas sim o fato de você deixar aberto o horário para a participação de qualquer um. E quando você coloca a participação em horário comercial, você dificulta a vida das pessoas que, porventura, gostariam de participar. Não interessa se a reunião ocorreu às 8 da noite e não veio ninguém. Interessa que ela foi feita às 8 da noite para que, se alguém quisesse vir assistir, teria a oportunidade, né? Eu vou dar o exemplo de qualquer trabalhador que não trabalhe por conta, por exemplo. Não é todo dia que você consegue a dispensa do trabalho para vir para uma reunião que você considera importante. Agora, a reunião era às 8 da noite, você estava em casa e você não foi participar, aí é uma escolha, não uma imposição, nem uma forma do poder público dificultar o acesso das pessoas à informação. Porque a gente fala tanto sobre a lei de acesso à informação, mas não se trata só de colocar na internet, não se trata só de transmitir ao vivo, se trata também de facilitar a participação. E eu acho que o horário fora do comercial é uma forma de participar da vida pública. E eu coloco de novo aqui, é importante que se registre esse comentário. Eu não estou discutindo aqui o fato de as pessoas virem ou não para essas reuniões. O que eu quero colocar é que nós devemos facilitar os horários para quem queira participar, independente de ter público ou não. Mas tem que ser num horário onde, se a pessoa quiser, ela venha. Porque a gente sabe, as pessoas vão vir para uma reunião quando for de interesse delas. Isso é triste? Isso é triste. Mas a gente não pode mexer no direito das pessoas, né, de escolher aquilo que elas vão acompanhar. Então, se eu sou da área da saúde,
logicamente, prioritariamente, eu venho para as reuniões da saúde. Se eu sou da área de cultura, infelizmente nós não temos Conselho de Cultura ainda, mas eu viria para as discussões a respeito da cultura. Eu acho que é nesse sentido que nós temos que trabalhar a participação popular. Acho interessante, presidente, vereador, essa discussão muito interessante, até porque eu questionei até para que os outros vereadores e pessoas que nos assistem pensem um pouco sobre isso, porque, por exemplo, amanhã temos uma reunião do Conselho do Transporte Coletivo, importantíssimo, porém, se não marcasse naquele determinado horário, não teria condições, por vários fatores. Né? Então, de repente, não seria o caso de proibir no horário comercial, de repente deixar livre, não. É melhor a gente fazer em tal horário. Ah, for questionado por alguém da população, não, mas eu quero participar nesse horário, não posso participar. Entendeu? Eu acho assim que, a modo, a simples vista de princípio, teria que deixar do jeito que está, a combinar. Porque se eu for exigir que seja fora do horário comercial, tem pessoas que não vão. Então, é bastante discutível esse assunto. Achei interessante, por isso que eu questionei. Até gostaria de pronunciamento dos demais colegas. Senhor presidente, ilustres vereadores, eu faço as palavras do Felipe as minhas. Percebo também que esta Casa de Leis tem, ao longo dessa nova legislatura, possibilitado a participação da comunidade, da sociedade, fazendo com que a gente possa, que toda a informação ela chegue da melhor maneira possível, da forma transparente, com maior qualidade, que em outros tempos nós não tínhamos. E esse requerimento do nobre vereador Felipe, ele vem a seguir esta linha de maior transparência e abertura de participação popular, que é o que buscamos. Às vezes, é referendado o nosso trabalho na atualidade se a gente tiver esse acompanhamento popular. Quando ele não ocorre, temos dificuldade de informar ou até de conduzir o trâmite de um projeto ou de uma decisão dessa casa, porque sempre vai ficar a dúvida da oportunização do espaço, oportunização das ideias contrárias. Então, a gente, com esse tipo de requerimento e decisão, ele abre, sim, para toda a sociedade a possibilidade de participação. Eu sei que é difícil a reunião de muitas áreas ou de muitas pessoas de uma determinada área para tratar de um assunto, mas eu acho que são tentativas. Eu fui pautado, eu fui orientado sempre na minha vida de tentativa e erro. Se essas tentativas não forem frutíferas, elas podem ser repensadas, mas deve ser, sim, dado a oportunização de colocar em prática. Então, eu acho muito válido. Estamos caminhando nesta Casa de Leis para um novo momento da nossa política de Campina Grande do Sul. Quando abrimos esta casa, escancaramos a porta para quem quiser participar, com transmissão, com a transformação futura numa câmera digital, quando oportunizamos uma tradução simultânea para um grupo de pessoas importantes que são os de deficiência auditiva, a gente provoca cada dia mais interação. E esse requerimento ele vem oportuno nesta crescente melhora dos serviços dessa casa. Novamente, ainda em discussão, senhor presidente, eu entendo, de certa forma, que aqui nós não estamos omitindo transparência, não é isso que eu questionei. Né? Pelo contrário, eu sempre fui a favor de muita transparência, né? E, assim, eu entendo que aqui também está começando a criar regras de uma forma que já é democrática, já é
Você pode marcar para qualquer horário. Quer dizer, aqui não estamos proibindo que seja nesse horário ou naquele horário. É certo que sim, a gente pode começar a colocar regras, de repente dificulta um pouco mais a democracia e a transparência, né? Porque, sim, podemos marcar para depois do horário comercial. Por que não? Assim, nós estamos impondo regras no sentido de não fazer no horário comercial. Não é omitir. Não sei se o vereador entende o que eu quero falar, né? Nós não estamos aqui... Está criando-se regras, que em determinado horário não pode. Quer dizer, de repente a gente precisa de fazer uma reunião de emergência, coisa parecida. Não, mas esse horário não dá. Entendeu? Então, eu ainda me coloco ao contrário. Eu não me sinto com o coração à vontade para votar a favor desse requerimento. Eu peço desculpa, nobre vereador Lucas, frente a, talvez a condução da minha fala deu um pouquinho de fugida do princípio. Na verdade, eu quis dizer que essa casa tem tentado trazer mais pessoas a colaborar com as discussões. Nós aqui estamos tentando cada vez mais a busca de pessoas que querem vir dar o seu tempo de contribuição, debate, análise e fortalecer as decisões dessa casa. Hoje, o nobre vereador foi testemunha de uma reunião muito frutífera com vários servidores que são os diretores da Associação dos Funcionários do nosso município, que começa a elucidar um projeto que está nessa casa. E quando fazemos essa reunião com várias pessoas opinando, argumentando, respalda as nossas decisões com uma qualidade ímpar, melhorada. No horário comercial, mas volto a dizer para você, pense se a gente pudesse dirigir essa reunião para um horário que não fosse comercial e oportunizar. Eu acredito que poderia, não estou falando com certeza, mais pessoas, entendeu? Mais servidores, mais associados. Eu, já em discussão com o nobre vereador Vinícius, Felipe e outros dessa casa, entendemos que o nosso serviço ele tem que ser feito em mais momentos da semana com o debate em plenário. Estamos aqui tentando articular uma maneira de, durante a semana, as reuniões das comissões serem transmitidas pelas redes sociais também e tentar trazer essas reuniões mais pessoas para estar argumentando. Por quê? Porque eu acho que nós diminuímos um antigo conceito, vereador Lucas e demais vereadores, que pesava sobre essa casa, que era o quê? Toda decisão era tomada na sala do fundo, em reunião com os vereadores. Os vereadores decidiam lá atrás e já vinham aqui compactuado com a decisão de projeto A, B ou C. E nós sabemos que não é verdade. Não usamos nem muito mais aquela sala, porque já tivemos uma outra encaminhamento de trabalhos. A maioria fica aqui, mas as discussões sim ocorrem durante a semana, principalmente nas comissões permanentes. Então, volto a dizer, abrir a oportunidade para ter mais respaldo da sociedade, eu acho fantástico. Só um contra-exemplo com a educação. Imagine se fizéssemos as reuniões pedagógicas de pais irresponsáveis durante o horário comercial. Se quando fazemos em contraturno ou no período noturno, para ser mais exato, poucos pais vão a essa reunião. Então, mais do que justo de seguir um exemplo, né? Seguir um exemplo que é tentar oportunizar isso. Estamos mudando um artigo no regimento dessa casa que vai oportunizar a casa a fazer sessões itinerantes. Lembre-se, aos meus colegas da comissão especial, nós vamos poder levar as sessões itinerantes para bairros do nosso município, a fim de que a população, a comunidade daqueles bairros
possa, se o desejarem, estarem participando de algumas discussões. Não vai ser a parte de votação de projeto, mas vai ser a participação sobre ideias e condução de alguns projetos ou decisões que possam vir feitas em sessão plenária da segunda-feira. Então, eu acho isso muito positivo. Muito bem, senhores vereadores. Eu não sou contra fazer fora do horário comercial. Sou a favor de fazer a qualquer horário, sem restrições. O que seja mais conveniente, né? Tanto para o horário comercial ou não horário comercial. Pode ser no fim do dia, entendeu? O que eu não concordo é de criar normas para isso. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Só gostaria de sugerir que no projeto colocasse alguma maneira de atrair mais pessoas para as comissões. Abrisse uma propaganda, abrisse uma divulgação no sentido de pessoas que estão na sua vida comum e desconhecem os horários, as datas, qual comissão existe no município, para que talvez isso seja uma publicação em edital, ou se a gente puder, na verdade, contribuir com alguma parcela aqui nessas nossas transmissões ao vivo, para que pessoas comuns que vivem no seu dia a dia, que hoje nos acompanham pela transmissão, possam interagir também. Se houver uma possibilidade de abrir novas lideranças, novos espaços, eu ficaria muito contente. Eu quero contribuir aqui também, nessa gestão que a gente vem fazendo um trabalho inovador. Eu estava aqui lembrando que eu faço parte de 4 conselhos aqui do município, e isso também seria importante porque as pessoas não comparecem, né? Essa é a realidade, não comparecem. Eu acho assim, Lucas, não é questão de ser favorável ou não, contra ou não, mas também, Felipe, de repente, esse simples requerimento ser um teste. Faz à noite, pode dar certo, como não pode também, né, Felipe? Eu penso assim como um teste para poder trazer mais as pessoas. Eu já vi que, às vezes, tem alguns comerciantes que fazem parte ali e a gente encontra na rua, você vai no reunião do conselho, puxa, não posso ir, mas se vai, a gente, como vereador, não precisa fazer parte do conselho, porque as portas é abertas, a gente pode participar com convite ou não, né? E aí, então, você vai lá e você traz informações para nós, eu não posso estar comparecendo. E eu já vi várias pessoas que sempre estão ali e não comparecem. Eu acho que, Lucas, seria um teste desse simples requerimento, reforçando de volta o que eu falei, para fazer um teste para ver se dá certo, para fazer à noite, final da tarde, alguma coisa assim, porque as deliberações são, muitas ações e projetos do município saem, até questão financeira, né, como a gente já teve em outros projetos aí com valores altos aqui do município, que teve a reunião dos conselhos, até audiências públicas, que quase se enquadra a mesma coisa, né, presidente, que as pessoas não comparecem. Eu acho que é mais uma ferramenta para tentar ganhar força, uma coisa nova para poder arrumar o horário. É isso que eu entendi, eu acho que é isso que eu posso colaborar. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, pessoas que nos assistem. Boa noite especial ao nosso intérprete, Vinícius, também. Lembrando, senhores, que é apenas um requerimento. É válida a discussão, né? O tema é válido, oportunizar a participação da sociedade. Tem 2 pontos. Primeiro, criamos a oportunidade da sociedade comum participar, mas é apenas mais uma tentativa, porque já aconteceram audiências em outros horários. No governo passado, municipal, do prefeito Luiz Assunção, nós fizemos uma audiência pública para tratar do plano diretor. Alguns vereadores ainda estão por aqui, né, da época, e a gente conseguiu mobilizar. A audiência marcada para um dia, o debate foi constante, bem bacana, mas no segundo dia daí as pessoas já não vieram. Praticamente a gente
deu oportunidade, foi dada oportunidade, mas no segundo dia praticamente apenas homologou-se o que já estava no projeto inicial. Então não teve discussão, porque não tinha muita oportunidade, não tinha com quem discutir. Então, é apenas um requerimento. Eu acho que esta casa também pode começar por si, com requerimento aprovado ou não, realizando a audiência pública trimestral, quadrimestral, né, fora do horário comercial, e fazer um teste e ver quantas pessoas virão. Por outro lado, também, quando fazemos no horário comercial, tem aqueles que comentam, só vai funcionário público. Mas o funcionário público também é um cidadão comum. Ele foi dispensado ali para vir à audiência, mas ele é multiplicador daquela informação. E quando a gestão vai bem, o funcionário público é quem atesta a boa administração ou não. Porque o funcionário público é entendedor. Se ele vem ali e participa da audiência, ele é crítico e sincero o suficiente para dizer se o que foi falado ali é verdade ou não. Eu sou favorável ao requerimento, mas a minha sugestão já que surgiu a ideia, que a Câmara experimente realizar uma audiência fora do horário comercial para a gente ver quantas pessoas virão. E nos preparemos para nos surpreender, porque infelizmente serão poucas. Estou favorável ao requerimento, senhor presidente. O senhor não colocou em votação ainda, mas é o meu voto. Obrigado, vereadores. Só para finalizar, né, como o Sérgio falou, é só um requerimento, de fato. E só para ser um pouco mais radical no posicionamento final, eu não gosto muito de pensar em medidas proibitivas para a sociedade civil, mas eu gosto de pensar em medidas proibitivas, embora essa não seja, Lucas, uma medida proibitiva, para o poder público. Porque, no meu entender, não é a sociedade que tem que se adaptar ao poder público, mas completamente o contrário. O poder público tem que se adaptar à sociedade, porque, afinal de contas, o poder público representa a sociedade. Nós somos votados para essa representação. Então, nós temos que, de todas as maneiras, oportunizar. Como o Sérgio falou, vamos nos surpreender, muito provavelmente por conta da baixa participação. Mas nós oportunizamos um horário mais, eu diria, coerente, inclusive, né? Então, só para não nos alongarmos, vou colocar o requerimento já em votação. Requerimento 84 de 2019 está em votação. Requerimento 84 aprovado com 1 voto contrário. Agora, a segunda votação do indicativo de projeto de lei número 5 de 2019, que dispõe sobre a concessão de isenção do pagamento de taxa de emissão da licença de estacionamento preferencial aos idosos e ou pessoas com deficiência no âmbito do município de Campina Grande do Sul. O indicativo de projeto é do vereador Anderson de Jesus Cardoso e Vinícius dos Santos Ferreira. O projeto está em discussão. Senhor presidente, mais uma tentativa de tentar desonerar o munícipe de uma taxa que, embora pequena frente ao que se pode ter em contrapartida, porque ela é válida em todo o território nacional, a gente percebe que, frente ao que é disposto em legislação, porque aqui no nosso município, se o condutor idoso for fazer o requerimento, ele custa algo em torno de R$ 38. Mas ele tem a possibilidade, caso ele entenda um pouquinho de mexer na internet ou de computador, em entrar direto no site do governo do estado, no site, no portal Governo Digital do Paraná, com o auxílio do RG e a CNH, ele consegue fazer a emissão gratuita deste procedimento. Somente no nosso município é que você, dirigindo-se à guarda municipal e fazendo o pedido lá, você vai estar pagando a custa do funcionário estar lhe atendendo e imprimindo a carteira em si,
no valor de R$ 38,00. É um serviço que é colocado à disposição. A gente entende que, como qualquer outro serviço, o governo, a nossa gestão, ela tem um gasto por estar disponibilizando um funcionário, a impressora, o toner, o tempo, né, daquele atendimento, mas entende que esse serviço poderia ser com um custo ainda menor, se possível, como o executivo já assinalou na última reunião, ou de forma gratuita, dependendo da associação socioeconômica do nosso morador, do nosso munícipe. Então, é um indicativo meu e do Vinícius, que vem atendendo a várias pessoas que nos contataram a fim de pensar sobre esse custo. O serviço público é um serviço que não pode dar prejuízo, mas não pode objetivar também o lucro. Sempre com essa finalidade. É o justo. Então, volto a dizer, aqueles que precisam desta carteira de estacionamento, dessa permissão de estacionamento preferencial para idosos e deficientes, podem estar fazendo a emissão gratuitamente no portal Governo Digital do Paraná, com RG e CNH. Aqueles que precisam de uma ajuda quanto a isso, infelizmente, têm que procurar as agências de Curitiba, do Detran, ou aqui da nossa região, que na nossa região aqui o custo é de R$ 38,00. Então, acho que podemos, o Executivo poderia assinalar com uma contrapartida um pouco menor por conta dos nossos moradores, que, diga-se de passagem, como afirmei na última sessão, ainda é carente de sinalização específica em todo o município. Temos alguns pontos bem assinalados, mas eles são poucos. Não temos essa legislação com uma prática muito efetiva no município, com sinalização condizente. Portanto, talvez poderíamos melhorar o preço. Senhor presidente, quero parabenizar os vereadores, autores da proposta. Entrar no tema que o Anderson acabou de falar, o município ainda tem poucas áreas, né, realmente destinada ao idoso, ao deficiente, ao especial. Porém, a credencial ela serve mais para o munícipe usar fora do próprio município, né? Na gestão anterior, aí, não é saudosismo, mas é 2013, 14, 15, 16, eu e o vereador Rubens, da época, na época vereador, trabalhamos muito em cima da prefeitura fornecer a credencial para o idoso e ao deficiente, porque 4 barras já fornecia já há muito tempo, mas em nenhum momento a gente cogitou a forma de taxa de ser cobrado. 4 barras fornece gratuitamente a credencial de idoso. Porém, ela é válida por 2 anos e normalmente a pessoa tem que voltar lá para renovar, né? Aí o vereador falou a questão do site do governo do estado. No site do governo do estado, se eu não estou enganado, é fornecido apenas para o motorista, né? Pede a carteira de habilitação. Mas, às vezes, o motorista ele não é idoso nem deficiente, mas ele usa o carro para levar um pai, um avô, um idoso. Então, tem alguns critérios para essa questão da credencial. E aí eu não tenho certeza sobre o site do governo do estado se atende, se não tiver habilitação, conforme o vereador informou. Na verdade, o que acontece, muitas vezes, devido a essa necessidade de um filho, um neto ou uma esposa levar o seu marido ou vice-versa, com o uso da identificação, uma coisa que se pega é o mau uso dessa identificação para aquele carro onde filho, não estou levando o meu pai em lugar nenhum, a minha mãe em lugar nenhum, e uso a identificação para o estacionamento irregular naquele caso. Essa é um questionamento feito pelas autoridades que fiscalizam, né, e criam alguns entraves nessa situação.
mas, como qualquer outra situação, a lei ela é feita para os de boa índole e bom coração, que vão estar usando da melhor forma possível. Acho que também vale destacar, Anderson, que na reunião das comissões que são feitas aqui às quarta-feiras, 14 horas, 14h30, nós convidamos o secretário, né, de trânsito, né, de segurança pública ali da Guarda Municipal, o Dr. Jefferson, e esse assunto não estaria na pauta, né, mas acabamos colocando na última hora para uma explanação. Então a gente recebeu a informação que é atendido entre 2 a 3 pessoas por dia, né? A gente colocou ali um valor estimado, varia entre 600 e 700, quase 800 reais mensal. Até a gente falou se isso tudo a gente pesquisa, a gente gosta de falar e transparecer aqui com a realidade e com a verdade. Se esse dinheiro vai para um fundo, para onde iria, né? Então a gente sabe que vai para o recurso livre, né, do município. E até a gente achou que era menos, né? A gente teve informação também direto do secretário que vai 2 PCD, né? As pessoas com deficiência, alguma coisa assim, e a maioria é o idoso. E a gente sabe que tem o idoso que pode pagar, né? Que tem uma renda boa, e também tem o bem carente que não pode pagar, né? Que aí viria do próprio secretário, da gente, de sempre poder estar ajudando de alguma forma. Mas eu acho que a gente ainda, para alcançar, né, Sérgio, um número alto, né, a gente acho que poderia estar fazendo isso igual 4 barras, por isso que foi a intenção do projeto de fazer isso voluntário, sem custas nenhuma. A gente sabe que tem uma certa burocracia, mas que poderia ser voluntário, assim também seguindo outros municípios que a gente já pesquisou, senão a gente não estaria fazendo só para demagogia um projeto desse, né, Anderson? Então a gente colocou isso para poder também seguir e dar oportunidade para essas pessoas que necessitam e que também não têm. Ainda lembrando que esse serviço começou lá no posto do Detran, no Jardim Paulista, estava indo muito bem. Ali eu comecei a receber reclamação. Nós começamos a receber reclamação porque esse serviço parou, mas foi porque o Detran cortou. Foi trabalhado de volta nisso. Se eu não estou enganado, ano passado o Dr. Jefferson mandou um projeto para essa casa, foi aprovado, começou a fazer ali junto à Guarda Municipal, no bairro Araçatuba, ali voltou um pouco mais distante do pessoal de lá, mas também acho que isso não tem problema, porque ainda tem no município, fazendo com que as pessoas não estavam se deslocando para Curitiba para poder fazer esse credencial. Gera custo, algum gasto ali, mas eu mesmo entendemos assim no final da reunião que isso poderia ser um serviço gratuito. De repente, que nem o próprio prefeito falou semana passada aqui, que poderia fazer isso para pessoas carentes, mas a gente achou também uma coisa meio que desigual poder colocar uma assistente social para provar se a pessoa é carente ou não, né? Como é uma demanda, eu acredito, pouca no município, podia fazer isso gratuito, mas é um projeto de lei, vamos mandar, né, para indicativo. É um indicativo, né, porque gera custos e gastos para o município, mas como é um indicativo, é uma ideia de um projeto bom, eu acredito que bom para poder atender as pessoas com deficiências, em todas as deficiências, e também os idosos aí nesse credencial. E lembrando que esse credencial também vale tanto para o município quanto para os municípios vizinhos e Curitiba. Sérgio tinha finalizado a fala? Indicativo de projeto de lei número 5, de 2019, está em segunda votação. Indicativo de projeto de lei número 5, de 2019, aprovado após segunda discussão e votação. Agora nós temos o indicativo de projeto de lei número 7, de 2019. Institui no município de Campina Grande do Sul o programa Cuidador Cidadão, destinado a promover a figura do cuidador voluntário de pessoas com deficiência, idosos ou com mobilidade reduzida, estimular essa atividade e fornecer o respectivo treinamento e dar outras providências. Este indicativo de projeto de lei é de autoria do vereador Vinícius dos Santos Ferreira e está em primeira discussão e votação. Esse indicativo de projeto, inicialmente era um projeto de lei que a gente estava fazendo aqui pela Câmara, né, aqui pela Casa. Já está um bom tempo que eu estou trabalhando em cima dele, mas acabei mudando algumas coisas ali e tirei do projeto e coloquei como indicativo, porque ele acaba gerando gastos e custo para a prefeitura, então tem que ser um indicativo de projeto mesmo. Isso vai para a decisão do prefeito, se ele quiser
se ele vai acatar ou não esse indicativo, mas eu acredito ser muito bom. Até hoje o Anderson presenciou, conversei com a doutora Inês, né, que faz parte ali do Conselho do Idoso e cuida de várias outras coisas dentro da pasta onde ela é responsável, sobre a prefeitura capacitar pessoas que tem que ir lá cuidar do idoso, às vezes o parente, a pessoa próxima que está ali, vamos colocar que seja uma pessoa idosa e um filho. Esse filho tem que trabalhar o dia inteiro, essa pessoa fica sem ninguém. O projeto vem com o intuito de fazer o programa Cuidador Cidadão voluntário. Mas também por um outro motivo, depois indo mais a fundo, Anderson, também vi que em outros municípios colocaram esse projeto em duas formas: o cuidador cidadão voluntário e também o que não voluntário, que de qualquer forma hoje nessa questão dessa crise que a gente está passando, eu falo na crise mais de emprego, as pessoas faltando com trabalho e não tem essa possibilidade, está muito diminuído. Isso aqui viria até certa forma formal, Anderson, e também informal, de você poder gerar uma renda, um trabalho dentro desse projeto. Então a gente está fazendo como indicativo, mandando para o prefeito. Eu tenho um pouco mais de conhecimento, porque em algumas reuniões do Conselho do Idoso aqui no município eu tenho participado. Também começou essa ideia de projeto na prefeitura, deu uma travadinha mesmo por sistema burocrático junto ao governo do Estado. A gente tem hoje ali disponível, está na conta, R$60 mil, que a Inês falou, que é para fazer um programa assim parecido. Mas parou, até a gente, agora essa semana, acho que na outra semana nós vamos estar participando de uma reunião, vamos colocar na pauta do Conselho um assunto assim bem parecido para a gente poder estar acompanhando e discutindo, até se os vereadores estão convidados para participar, a gente estará avisando aí. Então, isso aqui daria uma forma mais, tanto quanto de renda, ou também como serviço voluntário para poder cuidar da pessoa idosa, da mobilidade reduzida, da pessoa com deficiência, e outros respectivos, tanto treinamento quanto a capacitação, para essas pessoas terem um conhecimento de como tratar e como cuidar dessas pessoas, que a gente sabe que a gente tem visto aí vários lugares e municípios em que tem agressão. A gente viu até um trabalho da Guarda, foi publicado hoje, Sérgio, de duas pessoas lá no interior que agrediram o idoso, teve tudo um problema, e eu acho que isso aqui vem também para poder ajudar e dar um estímulo de poder ajudar ao próximo, com um projeto desse aqui. Senhor presidente, eu não acompanhei bem a leitura do indicativo, só quero me certificar com os autores que o cuidador cidadão, que ele não se confunde com o cuidador de idosos. Porque o cuidador de idoso, ele exige tantas habilidades quanto um técnico de enfermagem. Então, não é algo tão simples, se for o cuidador de idoso, tá? Então, se o cuidador cidadão for algo semelhante, mas não da mesma linha, tudo bem. Porque nós estamos trabalhando com o Colégio Estadual do município para trazer para a escola o curso de cuidador de idoso. Inclusive, uma das reivindicações é ter um laboratório dentro da escola para que possa desenvolver o curso. Então, ele não é algo tão simples assim. De repente, essa palavra cuidador ela poderia ser substituída por acompanhante, cidadão. Que daí é uma pessoa de boa vontade, de boa índole para acompanhar. Daí pode ser um deficiente, um idoso, uma pessoa com mobilidade reduzida. Mas o termo cuidador, ele remete realmente à profissão do cuidador de idoso, se for essa a questão. E não é tão simples assim. Principalmente na questão voluntária. Você não vai encontrar uma pessoa formada, disposta a fazer voluntariado integralmente com tanta responsabilidade. Apenas só colaborando com o indicativo dos senhores. Em discussão, senhor presidente, eu acho válida a interação do vereador Sérgio quanto a tipificar essa forma correta de nomenclatura e de serviço prestado. Mas o intuito, sim, eu acho que o foco do projeto, acho que a justificativa fala também um pouco disso, que é inserir um momento de curso
ou de capacitação, até na família desse idoso, para estar inserindo algumas especialidades, algumas especificidades, boas maneiras, trato, uma forma que você pode estar melhorando a condição do idoso durante a sua permanência naquele local. É um mero investimento que possa estar capacitando, elucidando um conhecimento que, às vezes, a própria família, por ter o seu idoso lá, não conhece sobre o trato desse assunto. Acha que vai mais pelo amor, pelo carinho, mas não segue alguns regramentos que poderiam estar dando uma condição de vida melhor para esse idoso com alguma dificuldade na sua casa. Então, a ideia é que o executivo público invista naquelas famílias, para aqueles moradores que se sentem necessitados dessa informação, de estar repassando essas informações com especialistas, talvez técnicos de enfermagem, ou os próprios enfermeiros que trabalham a longa data com os idosos, de estar passando esse melhor trato, essa possibilidade de ganho de vida melhor. E, como o vereador Vinícius também citou, como nós temos na informalidade um trabalho, hora de babá, para as crianças menores, e também temos o cuidador de idoso informal, que não é preparado ou que não recebe um treinamento específico, pode também, mesmo para esse informal, que, como o Sérgio falou, não é o ideal, mas pode estar, sim, auxiliando no seu trabalho e no cuidado do paciente ou do idoso, que é o nosso foco, né? Ter uma política pública para a gente fomentar o melhor trato e acompanhamento dessa chamada melhor idade aí que é válido para a gente, né? Quem tem um idoso em casa sabe das suas necessidades aí, e todos acredito que querem o bem-estar deles. Eu só ler o parágrafo único aqui, Sérgio. Considere-se, entre aspas, né, cuidador voluntário para fins estabelecidos nesta lei, todo aquele que exerce a função de cuidar, numa relação de proximidade física e afetiva de pessoas com deficiência, idosos ou mobilidade reduzida, que precise de cuidados para a prática de hábitos da vida diária, exercícios físicos, uso de medicamentos, higiene pessoal, distrações e passeios, entre outros, voltado para a obtenção de uma vida normal e saudável. Aí depois vem aqui, depois até você pode dar uma olhadinha no projeto, onde a prefeitura terá que está encaminhando para fazer uma capacitação, né, de todas essas pessoas envolvidas no projeto. Também o projeto fala também de poder estar cadastrando essas pessoas idosas, né, que a gente já colocou alguns ofícios aqui para algumas secretarias pedindo informação de qual é o número, a estatística disso, e até do idoso nós recebemos, das pessoas com deficiência eu já pedi, você também, e isso não tem um censo, não tem nada, né, envolve tudo dentro desse mesmo assunto, para a gente poder saber se a gente está mexendo com 10 pessoas, 20, 50, 100, 1000, né? Isso, o censo é bem importante para que isso viesse. Acho que eu fiz o pedido, vocês já também, até hoje não recebemos a resposta, mas lembrando que a pessoa, não tem mais uma pessoa que está cuidando ali do departamento, né? Até reforcei semana passada com o prefeito que isso seria importante colocar uma pessoa para cuidar desse assunto, porque acho que é uma coisa bem relevante para poder agregar aqui no projeto, para poder fazer esse cuidador cidadão, para que, não que faça, eu entendi o que você colocou ali, não que faça esse trabalho como se fosse um enfermeiro, mas para poder cuidar, e a gente tem um conhecimento que, principalmente, vários idosos, não tem ninguém na família. Então, tem pessoas indo para fora, eu estou com uma situação de uma pessoa que é idosa, está com câncer, a família não mora aqui, tem um da família que é meio distante, mas numa situação precária, muito carente, não pode cuidar nem deles lá, agora o irmão está lá e
E, sabe, os amigos, as pessoas que estão podendo ajudar, eles têm que sair para trabalhar. Se a pessoa ficou sozinha em casa, passou mal, eu acho que se tivesse alguém assim de boa vontade que possa fazer um curso desse até como voluntário para poder ajudar e contribuir ao próximo. Perfeito. Indo mais a fundo a questão do cuidador de idosos, Campina Grande do Sul, por ter dentro do município um hospital de grande porte, como é o Hospital Angelina Caron, ele propicia, Lucas já fez essa fala aqui, a oportunidade, né, involuntariamente, que muitas pessoas mudem-se aqui para o município para fazer tratamento no hospital. E junto, com certeza, quanto mais a idade avança, mais o idoso precisa de saúde. Então, ao rigor da palavra cuidador de idoso, é o que estamos trabalhando aí para trazer para um dos nossos colégios estaduais, ela vai ser uma profissão tão importante quanto uma pessoa que trabalha com informática, quanto um farmacêutico, porque é estatístico que os nossos idosos estão vivendo mais. E muitas famílias que têm um poder aquisitivo melhor não querem dispor desse tempo para cuidar do idoso e acabam terceirizando essa parte. Então, cuidador de idoso, eu acredito que é a profissão aí do futuro. Mas exige formação, tão quanto um técnico de enfermagem, que varia entre 2 e 3 anos. Seria essas palavras, senhor presidente. Obrigado pela oportunidade. Só registrar que compactuo integralmente com essa tua última fala, Sérgio, de que será uma profissão importante, inclusive, há alguns dias, não vou lembrar da fonte, mas via uma notícia dos anos 30 e 40, onde dizia que uma idosa de 40 anos morreu atropelada. Então, quer dizer, naquela época, 40 anos era considerado uma pessoa idosa, né? Aumento da expectativa de vida também mudam-se os patamares, né? Então, o indicativo de projeto de lei número 7 de 2019 está em votação. Indicativo de projeto número 7 de 2019 é aprovado após primeira discussão e votação. Agora nós temos o projeto de lei número 72 de 2018, denomina a travessa Juvencio Rodrigues de Lima a via pública que especifica e dá outras providências. O projeto de lei é de autoria dos vereadores Ana Carolina Mascarenhas e do então suplente René Hennemann dos Santos. O projeto está em discussão. Votação. Projeto de lei número 72 de 2018, aprovado após primeira discussão e votação. Nós temos a segunda votação do projeto de lei número 6 de 2019, que denomina Ivo Alves Custel Espaço Recreativo localizado no bairro Jardim Santa Angelina. O projeto de lei é da autoria dos vereadores Anderson de Jesus Cardoso e Vinícius de Santos Ferreira. O projeto está em discussão. Aí boa noite a todos, quero parabenizar os vereadores, autor do projeto, aí, indicativo não, projeto. O Ivo aí é uma pessoa muito conhecida aqui do município, que morreu tão novo, né, morreu cedo. Aí trabalhava atualmente no Colégio Ivan. Então, uma pessoa muito trabalhadora, muito honesto. Então, foi de grande valia esse nome lá, nessa pracinha lá. O rapaz que sempre viveu, sempre lutou, muitos anos no Estado, né, trabalhava no Estado. Então, amigo da gente aí, que teve, acho que um infarto fulminante, né, morreu sem ver do que morreu, ninguém morreu novo. Foi bem de grande valia. Votação. Projeto de lei número 6, de 2019, aprovado após segunda discussão e votação. Nós temos aqui o projeto de lei número 17, de 2019, que vem para a segunda votação. Lembrando que esse projeto possui 2 emendas propostas pelo vereador Cleverson,
Então, essa segunda votação trata do projeto já com as emendas. Então, o projeto de lei número 17/2019 está em discussão. Votação. Projeto de lei número 17/2019, aprovado após segunda discussão e votação, e registre-se aprovado com as emendas. Projeto de lei número 23/2019, altera o artigo 27 da Lei Municipal número 177, de 15 de dezembro de 2011, que redefine a estrutura e funcionamento do Conselho Tutelar do município de Campina Grande do Sul e dá outras providências. Esse projeto é da autoria do Executivo. O projeto está em discussão. Votação. Projeto de lei número 23/2019, aprovado após segunda discussão e votação. Projeto de lei complementar número 2/2019, altera o anexo 3 da Lei Complementar Municipal número 31, de 20 de outubro de 2017, que dispõe sobre o Estatuto da Guarda Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná. O projeto de autoria do Poder Executivo está em primeira discussão e votação. O projeto de lei número 25 sofreu uma alteração na redação e daí ele vai voltar para a leitura. Daí pulou para o... já foi lido, né? Então, por isso que nós vamos para o número 2. Projeto em discussão. Votação. Projeto de lei complementar número 2/2019, aprovado após primeira discussão e votação. Agora nós vamos para as explicações pessoais. Eu vou alterar hoje a ordem, já que o Artemio foi na última sessão o último a falar. Hoje será o primeiro, Artemio. Com a palavra. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Muito agradecido. E também imagino, na minha compreensão, a importância do que se vota e dos requerimentos que se faz aqui com muita coerência. Alguns projetos que já estavam em andamento, não houve manifestação por minha parte, por desconhecer o mesmo, mas, de qualquer forma, confiando na coerência, no respeito dos nobres companheiros, e tudo que se manifestou aqui nessa casa, nesta noite, é de interesse. E fica aqui à minha disposição para sempre colaborar com a ideia e o projeto, o requerimento de qualquer um que seja dos nobres companheiros. Muito obrigado a todos. Obrigado, senhor presidente. Vereador Anderson de Jesus. Mais uma vez, meu boa noite a todos que estão no plenário, que nos assistem das redes sociais. Hoje serei até, creio que, breve. Então, no meio dessa semana, tivemos as reuniões das comissões. Tivemos a oportunidade, como falou o nobre vereador Vinícius, de receber nosso secretário de Ordem Pública, Jefferson Cordeiro, onde que ele veio nos esclarecer sobre alguns projetos que eram referentes à segurança pública do nosso município, que era o enquadramento de algumas mudanças de tabela dos nossos supervisores da Guarda Municipal. E entramos no assunto trânsito do município, que é um assunto que ele acredito que já deu o que falar e vai dar mais um pouco, porque desde o dia 12/4, a Guarda Municipal está fazendo os autos de infração sobre as infrações de trânsito no nosso município. Então, a partir do dia 12 agora da semana passada, a Guarda está registrando as multas que estão condizentes lá no Conselho de Trânsito, nas tipificações de infrações de trânsito. Então, oriento a todos os nossos munícipes que apliquem
todo o conhecimento de trânsito, a educação de trânsito, para que estas multas não sirvam de educação de trânsito. Foi feito um período de educação, onde que os guardas responsáveis fizeram algumas autuações educativas, elas não geraram custos, mas a partir de agora elas estão tipificadas dentro daqueles valores que o Código de Trânsito, nos termos de infração, permite. Então, isso, na minha visão, vem a melhorar o cuidado com a educação no trânsito do nosso município. Não estamos mais num município onde que temos poucas estradas pavimentadas, a expansão, né, de vários anos de gestão pública, de outros gestores, fizeram que o nosso município avançasse na questão de mobilidade, de pavimentação, de organização de trânsito. O nosso prefeito trouxe aqui um dado que eu não sei se é positivo ou estarrecedor. Nós temos um aumento, nós temos hoje no nosso município próximo de 22 mil carros registrados no nosso município, andando no nosso município. Ó, Eduardo aqui, um grande colaborador aqui dessa Casa de Leis, acaba de passar pouco mais de 23 mil carros registrados andando no nosso município. Então, o cuidado é maior, o trato com o trânsito ele deve ser um pouco mais policiado e organizado, para que o carro seja um objeto que nos traga satisfação ou uma boa vida, uma condição de vida boa. Não que ele traga infortúnio ou desprazer com a sua condução. Então, fui sempre favorável, fui um dos vereadores responsáveis pelo provocamento do Departamento de Trânsito do município, frente a outros vereadores. Acho que sim, positiva essa educação. Lembro que todo o valor arrecadado ele é aplicado novamente na questão do serviço de trânsito, na sinalização, na organização, nas campanhas educativas. Tudo isso é revertido, voltado para a melhora, né, do nosso trânsito, do nosso município. Então, se houver a infração, essa infração tem um retorno garantido para a melhora desse serviço e também da sua fiscalização também. Então, nós estamos avançando nisso. Faço um apelo sempre que é a partir desse novo encare, dessa nova visão com o nosso trânsito, com o que nós temos hoje, que seremos afortunados no futuro próximo com um trato, uma educação melhor. Para terminar, vou retornar um pouquinho à fala do que nós falamos sobre a participação pública. Eu acho que esses são momentos propícios que, se a gente pudesse possibilitar as comissões, ou como sugeriu o vereador Sérgio, se nós pudéssemos criar outros momentos onde que a participação fosse tão frutífera como a última sessão nossa, onde que o prefeito esteve aqui dando muitos esclarecimentos sobre temas do nosso cotidiano, de problemas que ainda precisamos avançar no nosso município e tipificando o porquê avançamos e por que não avançamos. Isso é muito positivo. Eu sou favorável a cada secretário, sobre o convite dessa casa, estar visitando essa casa, fazendo com que nós possamos estar interagindo com o secretário e vendo quais são os problemas e planejamento para cada pasta do nosso município. Isso é importante por quê? Porque a gente tem aqui o responsável pelo serviço público de forma direta, porque mesmo o prefeito sabendo
de boa parte de como anda o município, nada mais que o gerente daquela pasta, o secretário daquela pasta que está ali, ele, no seu dia a dia, dando as explicações, não só para essa Casa de Leis, mas sim para os nossos munícipes, nosso município. Então, podemos também avançar nesses convites. Eu acharia muito positivo para as nossas reuniões ou sessões, visto que foi um sucesso com o prefeito. Eu acho que com os demais também poderemos ter bastante elucidações, bastante comentários e argumentação sobre por que um serviço está faltando, por que o outro está andando, aonde que podemos sugestionar a melhora e também escutar, principalmente dos nossos munícipes, esta opinião deles, né? Porque a gente acompanha na rede social que a interação está aumentando, que embora a gente não tenha resposta para todos, por exemplo, na última sessão, para quem acompanhou, o prefeito esteve aqui e falou sobre transporte público, que transporte público municipal, linhas municipais, é sim de competência do serviço da prefeitura, do prefeito, da Câmara de Vereadores, né? Agora, quando se fala em serviço público intermunicipal entre os municípios, ela é governo do Estado, onde que o município tem pouca inferência, tem pouca situação de melhora desse serviço. É a parte política. Então, esses temas, quando tratados por pessoas elucidadas, a gente pode estar melhorando com isso. Obrigado, presidente, pelo tempo a mais. Vereador Geraldo de Souza. Boa noite a todos novamente. Aí o povo que assiste pelas redes sociais, o povo presente, falar aqui sobre segurança, que em 2017, nosso vereador, junto com o secretário Jefferson, aí demos emenda positiva para instalar a câmara de monitoramento aí no nosso município, quais até agora não sei como é que anda o andamento, que hoje se faz necessário, né? Muitos roubos, muitas coisas que podiam ser elucidadas, tendo câmara. Nós que estamos perdendo muito feio para 4 bairros, né? Que tudo quanto é local ali tem câmaras, e nosso município está bem atrasado sobre essas câmaras ali. Outra coisa que muitas coisas a gente pede para fazer, eu, o Serginho, o Vinícius, estamos fazendo sobre a BR 506 aqui, acostamento, ponto de ônibus no Carão. Tanto tempo nós estamos brigando por isso, que seja as melhorias feitas, mas é coisa do Estado, o município não pode interferir nisso. Lombada, né, travessia elevada, então as coisas que nem o Anderson falou, é coisa que é competente ao Estado, não ao município. Sobre os ônibus também, aí que muita gente, pessoas fizeram até projeto para câmaras de monitoramento dos ônibus, que seria uma grande valia, para evitar assalto, evitar muitos roubos que vem acontecendo, até mortes com os motoristas de ônibus. Então é coisa que não compete ao município, não compete ao município, compete ao Estado. Então é coisa que o povo pede, implora para a gente tentar resolver, e é coisa que não compete a nós, vereadores, sim, ao Estado. O que é do município, a gente pede ao prefeito, a gente faz de tudo para poder resolver as coisas. Muitas coisas não consegue resolver, né? Coisas têm custo alto, custo grande, então não consegue. É que nem as fechadas, as ruas lá embaixo, lá, né, que a Artérios fechou, lá mandou fechar, não compete a nós. E daí a Artérios joga, que diz que é do DENIT, agora daí a prefeitura tem que resolver, quando é gasto, se a prefeitura resolver, fizer viadutos, coisas que retorno em nível, não pode ter mais, vai fechar todos. Vai ser fechado todos vai ter que ter todos os viadutos. E aí o gasto é grande, daí tem que procurar recurso com um deputado, ou um senador, ou alguma forma procurar recurso para fazer esse serviço, que não compete aí ao DENIT fazer nem o pedágio. Os arrecadados sabem arrecadar, mas fazer as benfeitorias não fazem.
É isso aí, minhas palavras. Desejar uma boa noite a todos, uma boa semana, que Deus abençoe a todos. Vereador Clevers. Boa noite a todos. Agradecer a presença da Luciana, minha assessora. Agradecer o diretor Luiz aqui da Câmara, a Camila, a Nádia e todos os funcionários pelo pronto atendimento. Muitas vezes a gente não pode vir aqui, a gente liga e eles, prontamente, eles atendem, mandam por zap, mandam por e-mail, fazem de tudo para tentar ajudar e, às vezes, muitas vezes, não é obrigação deles. Então, deixar meu agradecimento especial a todos os funcionários dessa casa aqui. Mandar aí os pesares à senhora Nilda, mãe do Sidney Cordeiro, do Ratão, faleceu essa semana. A Beatriz Michels da UPRA, foi funcionária dessa casa e funcionária da prefeitura. Então, grandes percas aí para o município. E lembrar também, hoje eu vi várias redes sociais e em momento algum eu ouvi falar 22 de abril, aí, que é o dia do descobrimento do Brasil. Parece que a história está ficando de lado. Então, são datas aí que a gente não poderia deixar passar. Mas, cada vez mais, a tecnologia vai fazendo esquecer esse tipo de coisas aí. Seria isso. Boa noite a todos. Vereador Lucas. Quero saudar a todos que nos assistem. Também mencionar aí, com pesar, né, o falecimento da Beatriz Michels da UPRA, e também da dona Nilda. Foram duas pessoas aí em destaque na nossa cidade, pessoas que lamentamos a sua falta. E voltar a falar, vereador Felipe, eu acho que um exemplo de regra de horário é a nossa sessão. Já foi para 6h30, 5h30, voltou para 5h30, e não influencia muito na questão da participação popular. Então, hoje, são tantas normas, tantas regras, tantas discriminações, que a gente acaba se confundindo, e, de repente, vereador, não é que eu sou contra o requerimento, eu sou contra criar mais normas naquilo que, no meu entendimento, não há necessidade. É evidente que foi boa a discussão, excelente, bacana, porque assim a gente dá prioridade para o horário fora do horário comercial, né, para que as pessoas possam participar. No entanto, eu entendo que se vê o conjunto dos membros dos conselhos que regram, aí que fazem parte dos diversos conselhos do nosso município, muitos deles são funcionários públicos. E dificulta realmente um pouco para a gente colocar depois do horário comercial. Mas tudo bem, foi uma excelente discussão. Eu entendo que a gente, com certeza, depois dessa discussão, vai pensar até um pouco diferente. E entendo muito bem o seu modo de pensar, porque foi bacana também. Também quero agradecer aí todos os funcionários da casa, que sempre nos atendem com muita presteza, com muito carinho. E são essas minhas palavras. Desejo uma excelente semana a todos. Vereador, primeiro secretário Vinícius dos Santos Ferreira. Novamente, boa noite a todos, pessoal que nos assistem pelas redes sociais, em casa ou no seu trabalho, o pessoal que aqui está presente. Quero agradecer à intérprete Bruna e ao Vinícius, né? A Bruna, fazer um relato rápido aqui. Ela é formada em Letras e Libras, né, pela UniOeste, aqui no Paraná, professora e intérprete de Libras, atualmente tradutora na Faculdade Positivo, também tradutora na Unileu e também tradutora na Agência de Inclusão, a Ascência. Quero agradecer também ao Vinícius, meu xará, né, Vinícius Dea, que é intérprete, formado em letras também pela Faculdade de Santa Cruz, aqui no Paraná, e também atualmente tradutor e intérprete na Faculdade Positivo. Quero agradecer também a intérprete Thalita e a professora Vanira por essa disponibilização de nós temos um momento único aqui nessa Câmara Municipal, que nunca teve antes, de estar fornecendo essa acessibilidade, assim como já falei com algumas pessoas aqui pelo telefone, de ter essa comunicação para eles, que eu acho bem importante,
E às vezes já me perguntaram por que hoje começou o intérprete. Primeiro, porque no dia 24, depois da manhã, quarta-feira, é celebrado o dia 24 de abril, né? Aqui agora no município, porque em poucos dias atrás agora no final do ano, eu fiz um projeto de lei onde cria o Dia Municipal de Conscientização da Língua Brasileira de Sinais, que é Libras. Então, eu achei bem importante, eu agradeço aos vereadores pelo apoio também de ter isso, da gente estar colocando o intérprete aqui para transmitir a sessão, ainda mais que é transmitido ao vivo. Isso eu acho que começamos a dar em passos lentos, assim, conversando com o Vinícius e com a Bruna sobre ter essa acessibilidade e dar essa oportunidade para as pessoas que precisam, né? A gente pegou essa bandeira para poder ajudar em políticas públicas, tanto em projetos de lei aqui pela Câmara, quanto requerimento, tanto um ofício ao prefeito, assim como eu já fiz, né, por esses dias, algumas reuniões sobre as dificuldades que a nossa comunidade surda encontra aqui no município. Não também só no município, presidente, enquanto outros municípios a gente tem esse conhecimento, né? Então, são aqui alguns requerimentos, alguns ofícios pedindo algumas melhoras, tanto de contratação de intérprete como auxiliar, também junto à educação, também junto à Secretaria de Ação Social, também junto ao Colégio Campos Sales, onde é o polo de Libras, né, nessa questão de ensino especial, para ajudar lá na ampliação na sala do contraturno de ensino de Libras, de ensino visual e ensino especial. Eu agradeço o prefeito também por ter sancionado essa lei e ter levado o conhecimento. Cada semana que passa a gente conversa um pouco mais sobre essa bandeira. Então, eu agradeço ao Vinícius e à Bruna por essa disponibilização voluntária de estar nos auxiliando hoje aí. Hoje também de manhã nós teríamos o primeiro seminário, né, municipal, uma parceria nossa aí da Câmara Municipal, também com a Prefeitura e Secretaria Municipal de Educação, que seria o primeiro seminário municipal do autismo e surdez. Então, por um contratempo, até eu deixo minha nota de pesar tanto para a Beatriz, né, da Alpra, muito amiga nossa, uma ótima funcionária aqui da Prefeitura, que também já trabalhou pela Câmara, né, de usar o recinto aqui da Câmara. Então, nesses próximos dias, a gente está se organizando aí para estar divulgando essa nova data para esse seminário. Até algumas pessoas viram aí, alguns vereadores acho que também viram, sobre o asfalto da rua Arthur Costa Silva, que foi finalizado a colocação da capa asfáltica na semana passada. Hoje eu recebi ali algumas reclamações em que o asfalto foi feito uma casquinha de ovo, que apareceu buraco. Eu já imediatamente acionei o engenheiro Leandro Martins, né, aqui da Secretaria de Projetos, para que tomasse providências e já pediu uma explicação. Então, já foi feito, estão fazendo hoje à tarde mesmo, já tiraram a amostra ali do asfalto. Naquele local mesmo isolado, constatou que ficou um pouco mais fino do que os 5,5 centímetros lá exigido, né, pelo duas medidas, Felipe, ou pelo DENIT, né, que, se não me engano é 5,5, e pelo DR 5 centímetros. Então, lá estava um pouquinho, eles estão só fazendo o estudo para ver se é um local isolado, onde aparentemente é isolado, e o buraco ali abriu, porque já de cara viram que foi derramado algum solvente, algum diesel em cima ali, que na hora o asfalto está quente, ele vai fazer aquele tipo de buraco mesmo. Então, passando informações para pessoas, e que, além da gente brigar por trazer uma obra de asfalto, o presidente, para brigar atrás do recurso, para brigar com o prefeito, com o secretário, para que faça essa rua de asfalto, a gente também acompanha, e principalmente a gente não pode deixar de passar essa fiscalização que a gente tem feito rigorosa aqui na Câmara, por parte de todos os vereadores. Para finalizar, né, hoje eu acabei não lendo ali, mas recebemos um convite da Câmara Municipal de São José dos Pinhais, do vereador Luiz Paulo, convidando a Câmara aqui para participar de uma audiência pública lá em São José dos Pinhais, para debater questionamentos da população quanto ao abastecimento de água, coleta de esgoto, alteração de tarifa, entre outros temas relacionados, né, que será no dia 24, depois da manhã, 19h15, lá na Câmara Municipal de São José. Isso, presidente, a gente conversou aqui já hoje, né, vem em encontro com o projeto que eu apresentei aqui na Câmara Municipal, que é o projeto de lei 08, que trata do assunto que proíbe a concessionária de serviço municipal de abastecimento de água e esgoto sanitário de fixar a fixação e cobrança do valor ou outra taxa mínima
do consumidor. Agradeço as comissões aqui que estamos debatendo, né, que é a Justiça e Redação, e também a outra que o Cleverson preside, que é do Desenvolvimento Urbano, Obras e Serviços Públicos. Eu acho que é um assunto bem relevante para a gente poder ajudar a nossa população aí, nessa questão de consumo. Já é uma luta grande, é um valor muito caro, um valor caro pago pela população nos trabalhos em que diz a Sanepar, e que também tem uma prestação de serviço, vamos falar assim, que complicada e cara. Né? Eu agradeço também ao Cleverson por estar discutindo ali na comissão de você, que também é onde você entra dentro do questionamento do mérito do projeto. É uma oportunidade onde eu também vou lá em São José para ver essa audiência pública, que com certeza vai tratar também desse assunto em que todos os municípios estão fazendo esse tipo de projeto, para que a nossa população seja beneficiada e não só exigida que pagar taxas aí. Eu agradeço a todos, até a Câmara aqui pela participação, né, pela aprovação dos projetos, dos requerimentos, que a gente sempre visa ajudar a população. Eu vi que ali, presidente, na nossa rede social, ali na transmissão ao vivo, a gente está sendo questionado em vários assuntos, mas acho que a gente pode estar, né, num segundo momento, questionando eles e respondendo algumas coisas ali pertinentes, né, e isso já no decorrer entre hoje e amanhã. Agradeço a todos, Deus abençoe e tenha uma boa semana. Boa noite a todos. Hoje eu gostaria de comentar que nós fomos interpelados na sessão passada com alguns comentários durante a sessão. E só para lembrar as pessoas que nos assistem, nem sempre nós estamos acompanhando a sessão. Até porque não é um problema da transmissão, é um problema daí da nossa internet. Que ela não suporta todos os aparelhos aqui ligados ao mesmo tempo. Então, se todos os vereadores conectarem a internet da Câmara, que daí não tem nada a ver com o que se paga pela transmissão, é uma outra coisa. Se todo mundo conectar junto, e as pessoas que assistem conectar, os funcionários, a gente não consegue fazer a transmissão. Então, normalmente, nós conseguimos ver os comentários depois da sessão. Então, algumas vezes a gente responde até no inbox das pessoas, mas nem sempre é possível acompanhar os comentários em tempo real. E lembrando que alguns comentários feitos, alguns questionamentos, foram respondidos antes do comentário ser feito. Então, é importante, quando a pessoa entre para assistir à sessão, não pegue a partir daquele momento, mas pegue o antes, né? Porque muitas vezes nós comentamos já aquelas questões anteriormente, né? Para não ficar um mal entendido. Hoje, como a discussão foi grande, só para finalizar, né, Lucas? Eu vou citar aqui, que há pouco tempo eu assisti uma palestra que tinha o seguinte tema: profissionalização na administração pública, inclusive de um professor, doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná, o Romeu Felipe Bacelar, acho que todo mundo conhece. Essa palestra foi do TCE, do nosso TCE. E ele dizia o seguinte: um homem tem que estar à altura do cargo que exerce. E eu tenho certeza que as pessoas que elegeram os senhores consideraram isso na hora do voto. E, nesse sentido, eu digo que nós temos que ser cada vez mais representantes dessas pessoas e menos representantes ou ficar procurando desculpas para os problemas da administração pública. E aí eu vou de encontro com a fala do Anderson quando diz que tem que ser convocado o secretário, ele tem que estar aqui para responder questionamentos dos vereadores. Porque, repito, esse homem deve estar à altura do cargo que exerce. Se ele não sabe responder algumas questões, então é porque ele não deveria estar exercendo esse cargo. Acho que é dessa maneira que nós temos que pensar. O seu questionamento, né? No entanto, eu volto a insistir de que esses horários diferenciados têm que ser feitos, sim, porque, independente do número de participantes, a oportunidade foi dada.
A pessoa não pode dar como desculpa: eu estava trabalhando, a prefeitura não divulga. Eu acho que até a questão da divulgação peca, né? É uma falha. Mas a questão do eu não poderia porque estava trabalhando. Não. A discussão foi feita, o horário foi disponibilizado para que todos venham. Então, se você não veio, mostra o seu desinteresse. Mas o horário tem que ser diferenciado para a participação de todos. Porque, veja, nós conhecemos pessoas que fazem parte de 2, 3, 4 conselhos por falta de interessados, o que é triste. Mas nós temos que criar mecanismos para a participação. É difícil, a gente sabe que é difícil. A gente tem tentado aqui, como você falou, mudou o horário da sessão. Não se teve as pessoas aparentemente não se empolgaram com isso. Mas, enfim, falo isso como posição pessoal mesmo, né? Essa questão da participação. Então, no mais, eu desejo uma boa noite a todos, agradeço a presença de vocês que estão aqui, as pessoas que nos assistem e participam pelo Facebook. E declaro encerrada a sessão e convido os nobres vereadores e as pessoas presentes para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 22/4/2019, no horário regimental das 17h30. 22 é hoje. Obrigado pela correção. Então, do dia 29/4, a não ser que vocês queiram fazer outra. Não? Então, a sessão do dia 29 às 17h30.